Olá! O Cabeceira de hoje recebe o cientista político Aloísio Pampolha Bevilacqua. Ele é mestre em Educação Brasileira, pesquisador do CNPq e doutorando em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará. Ele veio conversar com a gente sobre o livro A Crise do Capital em Marx e suas implicações nos paradigmas da educação. Tudo bem, professor? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao Cabeceira. Eu agradeço, Rosane, e agradeço também ao público que vai assistir o programa, irá assistir esse programa. É uma satisfação grande estar aqui e poder falar um pouco sobre o trabalho que nós vimos realizando ao longo de 20 anos de pesquisa e que agora está concretizado parte dessa pesquisa nessa publicação feita pela Universidade Federal aqui do Ceará e a editora Inverta, no Rio de Janeiro. Há uma coedição para o lançamento dessa publicação, né, desse livro. Muito bem, professor. Professor, o livro faz uma conexão entre o conceito de capital e o conceito de educação, passando por alguns paradigmas. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente mais sobre a essência do livro. Bom, eu diria, resumidamente, que o livro ele se fundamenta em 3 teses fundamentais que eu diria que regem a sociedade e suas relações. A primeira delas é acerca do capital, ou seja, o conceito de capital, o conceito da essência pela qual se organiza a sociedade, que são conhecidas como sociedades capitalistas, ou seja, que é a produção de mais valor, a produção de valor dentro da sociedade. Esse conceito desse valor, conceito de capital, traduz esta relação. O segundo, o conceito de paradigma. O conceito de paradigma traduz no conjunto de instrumentos racionais, de concepções organizadas e sistemáticas do conhecimento que dominam uma disciplina científica ou as disciplinas científicas e são com as quais se organiza a própria sociedade, se organiza a forma de produzir da sociedade para que a sociedade possa trazer esse fim, esse objetivo último da sociedade, que é a produção de valor. E a terceira, que é a educação é um conceito que ele se baseia justamente numa diferenciação da formação das pessoas, desde a sua origem, da paideia da Grécia. Lá se unia todos os conceitos na formação do homem grego. A educação ela foi se tornando cada vez mais uma estrutura de transmissão do conhecimento científico, dessas disciplinas científicas, desses paradigmas com os quais se organiza a sociedade, se organiza as relações sociais e com as quais também se faz com que os valores sociais sejam reproduzidos dentro da sociedade. Então, a educação tem essa característica. A relação entre esses 3 conceitos é o fundamento da publicação do livro, esse livro que está sendo editado e que está agora sendo distribuído na Livraria Saraiva, na Livraria da Universidade Federal do Ceará, online e também nas livrarias, nos locais físicos, que é justamente buscando trabalhar esses 3 conceitos. Na nossa pesquisa, nós chegamos a um fundamento essencial da relação desses 3 conceitos. E que fundamento é esse? É que uma crise que hoje se instaurou no mundo, que é a crise da própria organicidade do capital, essa crise ela vai de encontro, ou seja, ela vai ao contrário, na contramão daquilo que se organizou racionalmente através da ciência, através da tecnologia, através de todo o desenvolvimento que o sistema capitalista projetou no mundo, que é a crise do próprio capital. E com isso, há uma crise da ciência, porque se há uma crise do capital
justamente dessa ciência mais organizada, mais elaborada, então essa ciência está em crise. Se a ciência está em crise o paradigma. E se está em crise o paradigma, a relação que existe é: os paradigmas são as formas pelas quais o processo educacional ele se efetua diretamente, porque é através dos paradigmas que o sujeito cognoscente, as pessoas que vão se educar, o jovem, né, a criança que está entrando para o processo educacional formal, ela vai se educando nessas disciplinas científicas que tem a ver com a vida dela, na produção, na relação social, na sociedade de modo geral, através dessa transmissão e desse processo educacional pedagógico. Então, a ciência é chegada a todas as pessoas através do processo pedagógico que tem como ferramenta principal esses paradigmas, essas teorias com as quais se identificam as ciências, as disciplinas científicas. Então, se você tem uma crise da sociedade de modo geral, naquilo que é o fundamental dela, que é a produção de valor, e se essa crise da produção de valor remete a uma crise de paradigmas, porque indica que os paradigmas da sociedade não estão sendo mais capazes de resolver os problemas da sociedade, significa que a educação, por conseguinte, também está em uma profunda crise. Agora, uma crise que se diferencia daquela que se vê todos os momentos, na sua aparência. A crise, muitas das vezes, por falta de infraestrutura da educação, ou por mal remuneração dos professores, ou por má formação, inclusive por deficiência na formação dos professores, porque os professores precisam ter uma boa formação para poder ter uma educação de qualidade dentro do país, né? Então, o que acontece? O que acontece é que, quando esses fatores eles chegam a ser visíveis para a gente, nós normalmente culpamos a um desses fatores. Não queremos dizer que eles não tenham sua participação dentro da crise educacional que se apresenta nesses momentos. Mas queremos chamar a atenção para uma outra crise, que é a crise da erosão de paradigmas, que esse é muito mais profundo e que pode comprometer não só a sociedade brasileira, mas todo o esforço educacional que se produz hoje dentro do país, né? Com base, inclusive, na formulação governamental da ênfase à educação. Então, essa crise é que nós nos preocupamos e que está presente no livro e que o livro traduz nessa forma singular de relações entre a crise do capital, a crise de paradigmas e a crise da educação. Professor, e de acordo com a sua pesquisa, quais as contribuições que a teoria marxista trouxe aí para a crise na educação? Primeiro, eu gostaria de citar a primeira questão, é que ninguém consegue resolver um problema sem conhecê-lo profundamente. Se você não conhece um problema profundamente, você pode dar uma sorte de tentar resolver, mas a sorte é uma questão aí muito fortuita, é quase imprevisível. Então é normal que você tenha uma ciência que tenha capacidade de crítica, de poder entender a essência das coisas para você poder resolver. E o marxismo ele traz isso. Ele traz um método que é um método de totalidade quando se examina um problema social, um fato social, uma relação social. E essa análise já é uma grande contribuição e não pode ser desprezada por ninguém. É um erro considerar que o marxismo ele não pode contribuir com o processo de conhecimento da sociedade. Vejam bem, quem lança foguete hoje no mundo? É os Estados Unidos ou a ex-União Soviética, a Rússia? Até hoje, toda a era cósmica e espacial continua sendo fundamentada na Rússia, hoje na Rússia, antes União Soviética. Se não houvesse um processo de conhecimento tão profundo lá, como isso poderia se sustentar? Então isso é uma comprovação de que o conhecimento e a teoria marxista é capaz de dotar esse conhecimento que nos permite avançar na sociedade e na sua própria produção teórica. Então essa é uma primeira contribuição. A segunda
é em relação ao paradigma que a sociedade deve adotar. Qual é o nosso paradigma? É a produção de valor monetário, é a produção de riqueza, riqueza monetária, riqueza de mercadoria, ou valores humanos, valores solidários, valores que engrandeçam as pessoas no seu relacionamento. Não são perspectivas que você tem para a educação. Por exemplo, no caso brasileiro e no caso dos países em desenvolvimento ou considerados aí emergentes. Por que são considerados emergentes? São considerados emergentes quando fazem uma comparação com os países considerados desenvolvidos. Que países são esses? Estados Unidos, Japão, a Europa. Agora a pergunta é, o que está acontecendo com esses países hoje? Estão mergulhados numa crise profunda. E não é uma crise apenas da sua forma de produzir, não é apenas uma recessão econômica, é uma crise de erosão de valores, dos paradigmas. O próprio paradigma da sociedade já não é mais capaz de manter a sociedade. A educação caiu em todos esses países, é uma educação abaixo da crítica. Em todos esses países, nós observamos uma cultura que cada vez mais se aproxima de um novo fascismo, de um novo nazismo, de uma outra forma de incorporar valores que são valores terríveis para a humanidade, que a humanidade pagou muito caro para poder se ver livre desses valores, que foi o caso, por exemplo, no caso da União Soviética, que hoje chega-se à conclusão que foram mais de 20 milhões de jovens de geração que deram a vida pela humanidade naquele tempo. Não quero dizer que os outros países também não tiveram sua cota à parte de sacrifício, o próprio Estados Unidos, a Inglaterra, a França, se sacrificaram para poder ter uma nova cultura que não fosse o retorno dessa cultura fascista. E, no entanto, quer dizer, quanto mais a crise, a erosão de paradigmas se coloca dentro dessa sociedade, mais avança para essa cultura. Então, a pergunta é para esse tipo de paradigma que nós estamos educando no Brasil? É para esse tipo de paradigma que nós estamos formando? É para esse tipo de paradigma que nós desenvolvemos a nossa educação? Então essa é a questão colocada pelo livro e que o marxismo traz como contribuição, digamos assim, para se repensar a pedagogia, se repensar os valores da educação. Professor, nós estamos vivendo realmente uma crise na educação. O senhor falou aí de valores, o que a gente tem visto hoje em dia, professores agredindo alunos, alunos ameaçando professores de morte porque tiraram nota baixa. O que é que está acontecendo, professor, com a nossa educação? Exatamente isso que eu gostaria de dizer. Quando há uma erosão de paradigmas na sociedade, o que acontece? A ciência ela não é mais capaz de dar conta da realidade. Então você está formando uma pessoa e essa pessoa que está sendo formada, ela não vai encontrar dentro da sociedade, o local exato onde ela possa ficar, porque tem um número cada vez mais crescente de pessoas para ocupar a mesma posição. Então a competição acirra muito. Os jovens logo enxergam isso, que às vezes sua formação, além de não lhe permitir um local de acesso dentro da sociedade para sobreviver normal, ele sente logo que aquilo vai ser mal remunerado, vai estar fora do mercado de trabalho. E aí o que vai acontecer com isso? O que nós observamos desse processo? É a evasão escolar. A evasão escolar. O professor tentando de todos os meios passar um paradigma que já não serve mais para a sociedade, que já não é mais convincente nem para o aluno que está chegando naquele momento e o aluno que rejeita aquele paradigma. Então o conflito ele vai se acirrando, porque a família em casa exige o quê? Exige que aquele menino produza para dentro de casa, traga as condições mínimas. Então, em todos os níveis, há uma degradação geral das relações educacionais e isso chega ao extremo da violência. É o que nós observamos o tempo todo na sociedade e a maioria dos casos que estão relativos a essa relação de violência é justamente por essa perda de erosão dos valores da sociedade.
Os valores que a sociedade colocava já não são mais capazes de manter as pessoas dentro de relações sociais consideradas, ditas, civilizadas, né? O papel da educação. Ok, professor. Então, aqui está o livro A Crise do Capital em Marx e suas implicações nos paradigmas da educação, trabalho de pesquisa do professor e cientista político Aloysio Bevilacqua. Quero agradecer a sua presença e parabenizar pelo seu trabalho. Eu agradeço estar presente aqui, chamo todos a poderem ler esse livro, poderem criticar e dizer a todos que fico muito agradecido de estar aqui e é um prazer falar com todos. Muito obrigada. A cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima.